Perfeito, já estamos aqui online. Então, oficialmente, boa noite para a nossa primeira aula síncrona, onde nós vamos poder conversar um pouquinho sobre o marketing. Então, eu sou a professora Fabiana, sou professora do Colégio Politécnico, trabalho com marketing e com outras disciplinas da área de gestão em vários cursos. Vocês já conhecem um pouco da nossa estrutura, que nós temos diversos cursos técnicos e também os cursos superiores, nossos cursos de tecnologia, entre eles o gestão de cooperativas, onde eu trabalho também mais duas disciplinas do marketing, e a gente veio aqui para somar com vocês, né? Com um curso que, desde o início, desde a nossa primeira turma, nos deu muitas alegrias por ser um curso em que ele está de ponta a ponta do Brasil. Isso para nós é muito importante. Imagino que para muitos de vocês que já tenham estudado, que já tenham visto alguma coisa relacionada com o marketing, o que deve chamar a atenção de vocês é que nós vamos poder conversar sobre o marketing em cooperativas. Muitos que têm a experiência vão poder contribuir conosco. Nosso objetivo é esse. Então, no primeiro momento, hoje, como é a nossa primeira conversa, nós não vamos ter uma aula com os slides, eu vou indicar para vocês o material que já está lá, qual é a primeira parte ali relacionada com os fundamentos de marketing. E o nosso grande objetivo hoje é que a gente possa fazer uma conversa inicial no sentido de poder pensar nessas expectativas, nas dificuldades e questões relacionadas com a área, porque como vocês viram, vocês estão fazendo um curso que ele é um curso de gestão. E um curso de gestão é a mesma coisa que a gente fala para o pessoal do curso de tecnologia, né, que é uma graduação, que ele permite que nós consigamos enxergar vários pontos. E nesses pontos poder discutir aquilo que está relacionado com o cooperativismo e, ao mesmo tempo, saber que a gestão de uma cooperativa ela tem as mesmas questões em relação a dúvidas, a áreas, a estrutura, como qualquer outro tipo de empresa. Mas que nós temos que saber que dentro da área que a gente está estudando, existem peculiaridades e características que são específicas dessas cooperativas, que são das instituições cooperativas. Por isso que vocês iniciam tendo aquela parte de introdução, conhecendo bastante ali sobre o cooperativismo, para poder chegar agora nas questões mais específicas e nas áreas da gestão, que são a base para poder se trabalhar dentro de uma organização. Então, muito do que a gente vai falar aqui, a grande maioria, são de livros e são de publicações relacionadas com a administração, que são relacionadas com as empresas. O que a gente traz e que a gente vai discutir e que eu vou propor para vocês nas atividades, nos textos que vão ficar de complementação, é que a gente possa entender o que está relacionado com o marketing nas organizações cooperativas e quais são essas características. Porque hoje a gente vem aqui para falar os principais conceitos e tentar entender sobre por que existe o marketing dentro das organizações. Sempre começo por aí, porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente está falando do marketing, nós estamos falando especificamente de algumas coisas, que é aquilo que é mais visual e é mais fácil de enxergar. O que é um dos grandes erros que a gente diz, né? É uma interpretação errônea do conceito de marketing, quando as pessoas acham que falar de marketing é falar de propaganda. E exclusivamente ou especificamente de propaganda. E isso é uma questão muito popular, porque se enxerga isso. Se enxerga, imaginem no mundo que nós vivemos hoje, e eu vou falar daqui um pouquinho que vocês vão prestar bastante atenção lá nos slides, a parte que vai mostrar essa evolução do marketing, no sentido desse mundo que nós estamos vivendo, do quê? De que tudo é instantâneo, de que tudo acontece no próprio momento, né? A gente não precisa mais mandar uma carta, a gente faz tudo imediatamente. E dessa maneira se enxerga muito, o que está sendo colocado ali, né? A gente pensa, é o que estão fazendo para vender.
E aí a gente vai olhar lá no conceito do marketing e entender que o marketing existe muito antes de se pensar lá na questão de divulgação, de comunicação. Às vezes eu faço essa pergunta, o que que lembra? O que vocês lembram quando a gente fala de marketing? Comunicação, propaganda, divulgação, nada disso está errado, tudo está muito certo. Mas vocês vão iniciar tanto lá no polígrafo que eu deixei anexado, que tem um polígrafo bonitinho que a gente usa, mas a gente vai ir falando e vocês vão poder ir estudando por ali. Mas nos slides, que eu pincelo mais assim solto, vocês vão ver que a gente vai iniciar falando do conceito, que é entender por que o marketing é uma atividade, uma função gerencial, que ela trabalha com as pessoas, né? Que ela existe em função das pessoas e que ela existe em função de um mercado. E que esse mercado, ele está dos dois lados, né? Tem um lado, um mercado que produz, do outro lado, um mercado que consome. E esse mercado existe e ele precisa ser essa troca, como a gente fala, que vocês podem falar, em algum momento vai ser venda, mas nem sempre vai ser uma venda específica, mas sim uma troca. Essa troca ela acontece quando a gente tem os dois lados, que é alguém está produzindo e alguém está necessitando ou desejando aquilo que a minha empresa produz. Por isso que lá na base do conceito de marketing não vai mudar nada. Então, vocês vão olhar, que legal, a professora está colocando o conceito de marketing da administração. Se eu perguntar para vocês assim, o que será que pode mudar na hora da gente enxergar o marketing numa organização cooperativa? Não vou dar resposta ainda, vou deixar que vocês falem um pouquinho. Quem é que desafia aí? Não é para a gente achar tá certo, tá errado, é para a gente conversar aqui para entender esse conceito e entender por que a gente está aqui sentado, né? Cada um na sua casa, no seu espaço, imaginando que o marketing, assim como gestão de pessoas, como produção, como logística, como todas as outras áreas, são importantes também dentro das cooperativas. O que vocês imaginam? O que vocês já veem? Muitos de vocês já têm a experiência. O que se torna um pouquinho diferente, que não vai mudar o conceito, mas o que vocês olham como diferente quando a gente fala em cooperativa? Está aberta a palavra. Acho que o principal conceito é que os donos do negócio, eles vão querer fazer um marketing também para esse negócio, né? Uma vez que cada um tem o mesmo peso e todos têm um objetivo comum, vão trabalhar positivamente para esse marketing. É mais difícil de, numa experiência ruim, num primeiro momento já detonar a marca, vamos dizer assim, porque é o que se vê no mercado normal aí. Qualquer experiência um pouco ruim, as pessoas vão para a rede e queimam a marca. E no cooperativismo eu vejo isso com bem mais parcimônia, vamos dizer assim. As pessoas não... quem realmente entende o cooperativismo e é um associado que quer que o negócio cresça, ele não vai fazer isso no primeiro momento. Talvez ele vá procurar os seus coordenadores de núcleo, ou no caso, estou falando mais especificamente do Sicredi, e vão relatar a situação para a gente resolver ela. Então, creio que isso não seja tão ruim quando é uma experiência não tão boa, e quando é bom, reverbera bem mais. Uhum. Eu vejo com orgulho quando as pessoas falam da sua marca. E aí eu pego a Cotricel, onde a Lara trabalha também, e no município dela, que a gente conhece, que é no lado aqui, o quanto a marca Cotricel é forte. E aí, dificilmente, mesmo que vamos lá pegar um produtor que tenha tido uma experiência não muito boa na venda de um produto, mesmo que naquele primeiro momento não seja a melhor experiência para ele, mas ele não vai fazer um anti-marketing, vamos dizer assim. Uhum. Lucélia, vamos ouvir um pouquinho, daí a gente vai fazer um... Boa noite, Fernando, pode ir chegando aí, eu já estou fazendo uma questão de prova aqui, daqui a pouco eu faço a pergunta aí para você.
Bom, aqui em Ourinhos, o marketing das cooperativas de catadores de material reciclado é muito importante e a gente tenta falar muito com eles, porque se eles fizerem um marketing bacana, as pessoas passam a separar melhor o seu material reciclado. Então, assim, a cooperativa tem uma renda melhor, porque as pessoas ficam, assim, tocadas pelo bom trabalho que a cooperativa faz, que é, além do meio ambiente, ela faz um resgate social, que é muitas pessoas, assim, que estão em situação, assim, de bastante vulnerabilidade, sabe, professora? Uhum. Então, as cooperativas daqui, assim, muitas vezes empregam ex-drogados, né, ex-detentos. Então, eles não têm essa ideia disso, eles não se preocupam com esse marketing. E a gente tenta falar com eles, mas ainda não conseguimos vender o nosso peixe. E sempre quando tem campanha da prefeitura aqui falando disso, a separação do material dobra. Que legal. Não, é bem isso, é um trabalho de formiguinha. Mais alguém? Antes que eu tente fazer aqui um fechamento. O interessante, pessoal, que vocês estão falando aí é muito legal e de exemplos diferentes. Imagino que a Lara também, ali com a Cotricel, a gente tem relacionamento do Politécnico bem legal. A gente tem uma produção de agrícola, da área agrícola, então nosso colega ali que já foi do colégio agrícola, a gente ainda continua, né, tendo uma área agrícola, nós temos curso, agora muitos outros cursos, né, temos inclusive de agricultura de precisão, que era só o mestrado, agora passamos a ter um técnico também, agricultura à noite, agropecuária manhã e tarde, zootecnia de manhã. Então a área rural ela é bem forte. E desde que a gente passou a ter o curso de gestão de cooperativas, e eu até 31 de dezembro do ano passado, estava como coordenadora da CESPOL, da nossa cooperativa escola, então uma cooperativa com modelo educacional, aquelas cooperativas regidas por um tipo de resolução específica para ocorrer dentro das escolas, então era um modelo bem interessante e que é uma pena que se perdeu em alguns locais, né? Muitas organizações elas deixaram de ver a importância para a cooperativa e lá para nós ela funciona como um verdadeiro laboratório de cooperativismo, os alunos atuando, porque toda a gestão é feita pelos alunos, e só para ilustrar, a gente começou a trabalhar na CESPOL com somente intercooperação em relação aos grãos. Então, a gente tem uma lavoura experimental de soja, trigo, e já faz alguns anos que a gente tem um experimento de arroz irrigado. Então, isso para nós é muito interessante. O nosso relacionamento, como é aqui em Santa Maria, é somente com a Campal e com a Cotricel. E isso nos ensina tanto, inclusive nessas questões de marketing, porque uma coisa que eu acho muito legal é que a gente comece a pensar o marketing. Isso aí, Lara, ó, nós estamos afinados aqui. Que a gente comece a pensar exatamente enquanto os associados têm esse papel dentro do marketing, no sentido de que ele tem uma importância. E aí vem uma das questões centrais, né? Que eu vou trabalhar com vocês, inclusive um capítulo, é um pouquinho mais adiante, mas como hoje a aula de introdução, eu vou pincelando um pouco, que é um capítulo, que é um dos poucos livros que é específico de marketing para cooperativas, e que ele fala sobre a relação das cooperativas com seus públicos. Então, essa relação com públicos, ela faz com que a gente consiga enxergar, assim como qualquer outro modelo organizacional, todos os seus públicos. Então, de um lado eu tenho o cliente, o fornecedor, eu tenho, né, o próprio ambiente externo, eu tenho a minha concorrência, mas olhar enquanto cooperativa nos faz a gente entender a diferença de um público que é essencial e que é o centro de tudo. Vocês vão ver depois, né, quando a gente trabalhar esse capítulo, que ele fala assim, é o público número 1 e é o público que está ali no centro, que é o associado.
Porque o associado, ele é mais de um público ao mesmo tempo, como a gente chama assim, ele desempenha papéis. E no desempenho do papel de dono, ele está ali com seu direito a voto, com aquilo que ele coloca. Com o seu papel como cliente, ele enxerga a cooperativa de fora para dentro, que é a grande mudança que a gente tem quando a gente olha outros modelos comerciais, organizacionais, e olha para um modelo cooperativo. No modelo cooperativo, tu mesmo está ali sendo mais de uma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele é o dono, que é quem decide, que é quem pode pedir, né, tudo aquilo que precisa e ajuste da própria organização para que essa cooperativa esteja de acordo com aquilo que a demanda prevê. Porque a gente vai pensar assim, por que existem as cooperativas? Ó, a colega falou ali das cooperativas de reciclagem. Porque existe, antes de tudo, aquilo que é o que está lá no ponto inicialzinho do conceito de marketing. Existe uma necessidade. Então, a gente conseguir fazer as pessoas dizerem por que tu estás aqui? Porque tem uma necessidade. E essa necessidade, ela pode se transformar para as cooperativas tanto em produto físico, tangível, quanto em serviços intangíveis. Se a gente olhar hoje para as cooperativas de crédito, um ramo que cresce, que a gente tem colegas aqui, o ramo crédito, ele trabalha com serviços, só que ele transforma em tangibilidade muito daquilo que é intangível para os seus produtos. A hora que eu digo, eu preciso que o meu cooperado invista na cooperativa. Ele vai saber que ele vai ter o retorno. Eu preciso que o meu cooperado veja que a gente tem uma opção legal de previdência, que a gente tem uma opção legal de seguro, e aí a gente vai transformando, que a gente sabe que dentro dos segmentos, nós transformamos isso para quê? Para que se possa ter os serviços, os produtos, com a fidelidade do associado. Porque a gente olha assim, aqui na nossa região, e conversando com os alunos nas turmas, surge muito a questão das cooperativas agropecuárias, com aquela dificuldade que se tem da fidelidade de entregar o produto para a cooperativa. Eu lembro de uma vez um aluno lá de Teutônia, ele dizer, professora, meu pai, não sei o que, conhece o pessoal da Languiru, e os caras brigam por causa de 1 centavo no leite. E a gente sabe que isso acontece em todas as commodities, os grãos, tudo isso acontece. E a gente começa a pensar onde é que as cooperativas buscam a fidelidade para que o associado entenda a sua responsabilidade também como dono e como fornecedor, no momento em que tu dá o respaldo para ele e que tu coloca benefícios. Porque aí você vai ver quais são os teus benefícios. Por que tu vai fazer ali? Não é legal que a gente tenha, o cara tá lá dizendo que ele é associado do Sicredi, mas ele tem uma participação assim, ele tá com 5, 6 outros bancos. A gente não quer, né? A gente quer que seja dessa forma. E que o próprio o dono entenda que se ele tiver ali, ele vai ter participação. Você sabe que a gente faz várias palestras e treinamentos para o cooperativismo, a gente vai nas turmas e vai em eventos falar sobre cooperativas. E quando a gente chega, principalmente assim, em grupos distintos, grupos que têm pessoas de vários tipos, né, de necessidades, e às vezes as próprias turmas ali do Poli são bem mistas, tem gente mais jovem, gente de mais idade, com realidades diferentes, a gente pergunta assim, onde é que vocês têm a conta no banco? E daí muitos levantam a mão, né? Alguém aqui tem conta no Banco do Brasil, aqui tem tal. E a gente começa a perguntar, legal, quando chega lá no final do ano, como é que é a distribuição de resultados para vocês, não sei o quê. E as pessoas olham assim, nunca receberam distribuição dos resultados. E a gente pergunta, vocês sabem a diferença? Que cooperativas vocês lembram? Podem ter certeza, as cooperativas de crédito sempre aparecem. Quando a gente fala assim, todo mundo lembra. E eu vou falar bastante sobre isso, porque eu acho que nós temos que entender bastante também que quanto mais eu divulgo a minha marca, dizendo que eu estou no cooperativismo, que eu sou cooperativa, mais fácil fica a minha identificação. Porque se vocês chegarem ali no supermercado e perguntarem, por que tu tá levando? Nós aqui no Sul temos várias marcas. Então, vou dar um exemplo de uma bem comum. Por que tu estás levando um iogurte Nestlé
ou um Piá, ou um Languiru, são marcas daqui que eu estou falando para vocês. E as pessoas vão dizer, porque é gostoso, porque é bom, porque tem o sabor que eu gosto, porque um é não sei o quê. Daí a gente pergunta, já leu lá e viu que é uma cooperativa? E as pessoas muitas vezes não veem. E a gente nota que para o cooperativismo de crédito existe muito isso, porque as propagandas, que é aquilo que faz a gente lembrar, elas dizem, tanto que tem gente que nem sabe detalhe, nem como funciona, e diz, mas a gente viu lá do Sicredi. Agora tem o merchanzão, né, na novela das 8, das 9, nem sei mais que horário é aquela novela, de que é com o Cicobi, né? Então tem a cooperativa na novela. Faz dias que a gente discute coisas assim da novela, desde quando estava terminando o semestre, porque teve um dia que que é o principal ali, ele disse que ele podia pegar todas as informações, porque ele era o dono e ele mandava na cooperativa. A gente foi para a aula e disse assim, quem é que vai mandar o negócio lá para o autor da novela falando sobre isso, que não é assim, o cara tem o mesmo direito que os outros, né? E eles estão aproveitando para colocar algumas marcas e aparece. E aí a gente fala, vocês sabiam que quem abre uma conta, a gente tem que falar assim para as pessoas entenderem, né? Tem participação porque tu não é simplesmente o cliente, tu é o associado. E daí tu participa. E as pessoas ficam olhando assim. E daí eu dou o exemplo da nossa, né? Da minha, no qual eu sou associado. Aqui da Centro, eu digo, vocês sabiam que eles decidem lá em assembleia para onde que vai a participação, e a participação também entra na conta corrente, daí lá, né, depois da assembleia, abril, maio, a gente recebe um valorzinho, daí vem inclusive um WhatsApp dizendo porque vai, que o cara nem olhou que entrou aquele valor, e o pessoal fica assim, meu Deus, nós que temos um grupo de associados, fica todo mundo se perguntando, né, e daí, quanto que tu recebeu? E as pessoas não se dão conta disso, muitas vezes, que é diferente, mas que a minha participação está importante, que eu tenho que saber como é que é para aplicar, que eu tenho que saber como é que é para ter o seguro, como é que é para tudo que eu vou utilizar e que eu sei que eu vou me sentir parte daquilo ali. Isso para o marketing é essencial, porque a gente vai olhar o quê? O mercado. Esses exemplos que eu falei, que talvez muitos de vocês não conheçam as marcas, mas pensem em outras marcas que vocês conhecem, elas estão concorrendo com todas as outras marcas. E essa concorrência, ela vai acontecer no mesmo nível. Então, o que vai precisar? Eu costumo dizer assim, vai precisar que a gente, enquanto gestor de cooperativa, consiga fazer o bater daquela tecla para que as pessoas entendam a diferença do cooperativismo. Nós aqui, na nossa região, que a gente tem a quarta colônia, né, de imigração italiana, a gente sabe que por muitos e muitos anos ficou se enxergando as cooperativas, porque as cooperativas eram quem? Quem apoiava o evento lá da igreja, quem faz, que vai aparecer lá na festa do arroz, que vai aparecer na festa lá de São Pio, e a gente consegue saber, quando vocês falarem de uma cooperativa, lá as pessoas vão lembrar da cooperativa e vão ter esse conhecimento, às vezes mais fácil do que muitas outras marcas, muitas outras empresas que também circulam no mesmo local, mas que o cooperativismo está ali. Então, um outro exercício que eu vou fazer com vocês é um exercício onde a gente começa a entender a essência da cooperativa e faz um comparativo com uma organização do mesmo ramo, do mesmo tipo de produto ou serviço, que não é cooperativa, para a gente olhar que quando se fala em uma cooperativa, nós não podemos fugir daquilo que nós estudamos lá na base, que são os 7 princípios. E nós entendemos que na hora que a gente disser que essa cooperativa, ela tem uma imagem, que ela tem uma força, que ela aparece dentro dessa concorrência desse mercado, ela também está forte naquilo que faz com que ela exista. Só que fazer com que ela exista, a essência para a gente olhar o marketing é entender que tem alguém que precisa, que necessita daquilo que eu faço.
Então, é por isso que a gente fala, o crescimento das cooperativas de tal área. Olha o exemplo, né? Cooperativa da parte de serviços, de educação, cooperativa para reciclagem, a própria cooperativa de crédito, uma agropecuária. Quantos, depois que teve essa mudança, que foram reduzidos os ramos que vocês estudam aí, mas mesmo com tudo isso que a gente olha, a diversidade de locais e de necessidades que estão sendo satisfeitas através das cooperativas, com o trabalho de gente, e gente tem que estar em qualquer organização. Mas a gente vai dizer assim, bom, mas lá nas cooperativas, nós temos o papel do associado. E esse papel faz uma diferença, porque eu acho importantíssimo quando a gente trabalha os públicos, que é entender essa diversidade de relações que se tem para se chegar naquilo que se fala hoje. Porque o que a gente está usando muito termos na área do marketing? Que existe muita oferta de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente necessita. E aí eu falo um pouquinho com o conceito do Kotter, que alguém que já estudou administração da área sabe que ele é um dos autores principais ali do marketing, da parte básica do marketing, que quando ele chega nessa evolução do marketing, que ele fala o que está acontecendo hoje, né? Onde nós chegamos com o famoso marketing digital, é a gente não esquecer que o meio digital, ele é um meio importantíssimo, é um meio muito mais rápido, que mudou a maneira do cliente enxergar a sua relação com a empresa, isso para qualquer tipo de empresa, seja ela cooperativa ou não, mas que, ao mesmo tempo, a essência do marketing é fazer com que as pessoas consigam, mesmo tendo essa grande variedade de oferta, satisfazer aquilo que elas necessitam e aquilo que elas desejam, que é um termo que ele usa bastante. Por que o desejo? Porque a gente precisa de um celular. Vamos pensar, né? Todos nós precisamos, necessitamos, a gente vai dizer, né? Que é algo que a gente não vive sem. Mas qual é o celular que a gente compra? Todos nós sabemos que existe uma grande oferta e que existem modelos e aparelhos para os mais diversos tipos de vontades, de desejos daquilo que as pessoas querem e poder aquisitivo, que é uma das coisas que nós precisamos entender, que esse poder aquisitivo, ele faz parte das escolhas do consumidor. Daí vocês vão olhar a essência de alguns conceitos do livro do 4.0 do Kotter, que eu coloco ali algumas explicações nos slides dessa parte de fundamentos e introdução, e vocês vão ver que uma das mudanças é isso, é o cliente conseguir sanar aquilo que é uma necessidade dele, de qualquer forma, em qualquer tipo de organização, e da maneira com que ele quiser. Isso é uma liberdade que hoje se fala dentro do marketing digital. E, ao mesmo tempo, o que será que mudou em relação a como que eu me enxergo enquanto consumidor? E aí vocês podem se colocar também como um associado na hora dele ser o próprio consumidor também, além dele ser o dono, fornecedor, onde vocês também podem buscar referências de qualidade e como que as outras organizações estão fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês pensarem. Muitos de nós gostam de fazer uma análise de um hotel antes de viajar, certo? E vocês imaginem, né? Hoje é tudo na palma da mão. Antes não era assim. Vocês já não voltaram alguma vez, né? Com um papelzinho, um folder, e mostraram para outro colega o folder daquele hotel. Hoje as pessoas não precisam mais fazer folder, até podem ter folder, podem ter um cartãozinho, mas todo mundo quer o quê? Olhar as redes sociais, saber a opinião dos outros consumidores. Isso é uma grande liberdade que se tem com toda essa mudança da internet, do digital, que é poder não só saber como que a empresa se mostra, mas também saber o que falam da empresa. Vocês certamente já fizeram isso, já olharam opiniões de outros consumidores,
já olhar a avaliação. Isso não precisa nem ir longe. Se a gente for comprar um sapato na internet, a gente já consegue ter acesso à avaliação. E isso muda completamente a relação do consumidor com as empresas nos quais a gente está adquirindo aquilo que a gente necessita e deseja, usando lá as palavras que estão dentro do conceito. E essa evolução se conseguiu exatamente porque essa instantaneidade é algo que ela está acontecendo. Então, se a gente olhar assim a empresa que ainda não aparece, que ainda não tem uma boa visibilidade, é aquela que popularmente as pessoas vão dizer, ah, mas o marketing dela é ruim. Não é assim que vocês ouvem às vezes pessoas dizerem, ah, mas ela não... Por quê? Porque a gente vê que lá na sua essência, eu tenho que, para poder vender aquilo ali, para poder buscar público, eu tenho que saber fazer. E aí, pessoal, a parte da estratégia que vocês vão ver dos 4 P's, dos 4 elementos centrais do marketing, ela é a mesma de 1980. Ela não mudou. O que muda é a maneira como nós podemos chegar até esses consumidores. É como que o consumidor está nos enxergando e como que ele está fazendo uma análise daquilo que eu faço. Por isso que eu gosto de dizer que não tem mudança, não tem assim uma receita de bolo que seja a diferença para a cooperativa. E sim, nós enxergarmos que muda é a relação de quem está ali tomando as decisões da cooperativa, que é o dono, né? Que são as suas formas organizacionais de tomada de decisão, e que nós sabemos que não é a decisão de uma pessoa que está lá, não é uma porcentagem, como muitas empresas têm, alguém que tem 90%, outro tem 10%. E sim é como que a gente está conseguindo fazer essa participação. Porque se a gente olhar, a cooperativa funciona porque tem as pessoas, porque tem os fornecedores, porque tem os seus funcionários, todos eles são importantes. E eu costumo dizer o seguinte, que como a gente tem muita concorrência e muita oferta mesmo de produtos similares, e está muito mais fácil de se fazer isso, o grande diferencial se torna realmente o serviço, que é aquilo que é intangível. E como que nós podemos olhar para o serviço da nossa organização e da nossa cooperativa se nós não pensarmos nas pessoas? Né? Quem é que faz a diferença do serviço? Vocês já deixaram, já aconteceu com vocês, deixar de comprar em algum lugar, não por causa do produto em si, e sim por causa do atendimento? Já aconteceu com vocês isso? Possivelmente, né? Oi, Suelen. Possivelmente vocês já passaram por essa situação. Isso mostra que as organizações têm que ser muito mais ágeis nas respostas em relação a esse mercado consumidor, porque a gente quer isso enquanto consumidor. Então, muitas vezes nós vamos nos questionar, e eu vou colocar algumas atividades para vocês, que vão fazer com que a gente se questione e faça esse comparativo de muitas vezes se enxergar do lado da organização e muitas vezes se enxergar do lado do consumidor. E tudo que a gente lê, que vocês podem ter acesso em relação às cooperativas, elas mostram que as respostas, elas precisam ser rápidas, porque esse mercado cresce cada vez mais. E nós precisamos fortalecer. E como que a gente fortalece, né, o cooperativismo, fortalece as nossas bases, os nossos princípios? É quando a gente faz as pessoas entenderem que elas são importantes. E quem são essas pessoas que são importantes? Todos os públicos. Por isso que existem pesquisas, e muita gente faz pesquisa para saber sobre qualidade de atendimento, sobre como que estão os funcionários, como que os associados veem, como que está lá na frente com o meu mercado consumidor, no caso lá dos seus usuários, quando a gente tem alguma prestação de serviço, que são os usuários que também têm a sua parcela de participação para essa imagem, porque nós estamos falando também de imagem. A gente fala assim, o marketing não, né? A professora falou que ele não está só lá na frente, na propaganda, na comunicação, porque
ele já existe quando eu penso na minha razão de existir. Por que que eu ofereço aquilo ali para um determinado público? Exato. Só que nós temos que ter muito claro que quando nós estamos olhando imagem, como que a gente se relaciona, como que as pessoas nos veem, nós estamos falando de uma responsabilidade que é nossa e de todos que estão lá na empresa. Tem uma coisa que é bem interessante da gente falar, é que durante muitos anos, quando se tinha ainda somente uma comparação em relação a vendas, mercado, e ainda não tinha essa força do conceito do marketing como propulsor de uma imagem diferente das organizações, se falava muito isso, como que está a postura de quem vende e de quem recebe. E ficava muito assim, eu vou colocar aquele produto no mercado e esperar que alguém queira. Só que não funciona mais assim. E por que não funciona mais? Porque o consumidor tem o papel dele importante. Porque o consumidor pesquisa e ele encontra dados. Ele sabe buscar, como eu falei agora há pouco, opiniões, saber qual é a posição daquela empresa. E isso dá o poder de decisão para ele dizer, pronto, onde que eu quero colocar. Então, se a cooperativa não disser que ela tem uma importância na comunidade, que tem lá um princípio que é voltado para isso, se ela não disser que ela tem que trabalhar toda a parte de formação, da informação, educação com seus associados, se ela não mostrar que ela tem uma importância de relacionamento com os demais públicos para que entendam que o cooperativismo é uma forma legal, vamos dizer assim, né, que é muito legal de se participar dentro de um crescimento local e regional, a gente não consegue enxergar isso. E aí eu pergunto para vocês, como que nós estamos enxergando as nossas cooperativas, aquelas que a gente tem o relacionamento? Essa é a pergunta que eu faço, para que vocês, para o nosso próximo encontro, vocês lendo e seguindo nessa linha com os temas e com o material que vai ficar, que vocês façam essa pergunta e possam contribuir com isso. De que forma as cooperativas estão mostrando que elas têm essa responsabilidade? Que elas são importantes numa economia? Que a gente está aqui desde o início, né? Certamente desde a primeira aula de vocês do curso, falando isso. O cooperativismo está crescendo. Não pensem que essa é uma pergunta minha ou que é uma preocupação só de quem está estudando aqui o curso. Quero que vocês pesquisem, eu vou colocar para vocês uma reportagem ali, uma notícia, mas que vocês pesquisem sobre a discussão sobre o selo do cooperativismo. É algo que a gente fala há muitos e muitos anos, já foi bastante tema de eventos antes da pandemia, quando a maioria dos eventos da área de comunicação de cooperativas eram presenciais, hoje os modelos são todos ou online ou híbridos, né? Mas é uma discussão muito antiga de se ter uma referência, que muitos de vocês já devem ter visto, que vai aparecer aquela imagenzinha do Somos Coop, vai estar no produto, quando a gente for comprar um produto, que eles querem que isso apareça de uma maneira de divulgação para a força do cooperativismo, para que a gente possa comprar como tem aqui em Santa Maria, que vem de uma marca ali de Santa Catarina, que a gente possa comprar uma tilápia dentro de um saquinho, comprar 1 litro de leite e saber que ele é de uma cooperativa. E entender qual é a diferença de estar numa cooperativa. Teve um evento, acho que foi de 2018, eles mostraram muitos casos para fortalecimento em relação a essas mudanças, principalmente para produtos físicos, né, produtos de consumo com as embalagens, o quanto as embalagens poderiam ser marcantes no sentido de que as pessoas pegassem a embalagem e soubessem. A gente dá uma olhada aqui só produtos básicos, né, que a gente encontra em supermercado, e a gente vê que nem 50% das marcas usam uma identificação do cooperativismo. É um trabalho bem legal e que é uma coisa que a OACB está trabalhando junto com as estaduais para se criar
claro, já existe isso, já faz um bom tempo, mas para se criar muito mais forte essa imagem, esse compromisso das cooperativas em mostrar o seu sentido de pertencimento, que é, não, a gente quer divulgar que a gente é a cooperativa, que é diferente ser uma cooperativa do que ser outro modelo. Então, a essência não vai mudar, né? O que eu mostro aqui para vocês é que a gente vai utilizar os livros de marketing, que eu vou trabalhar com vocês, eu já vou colocar nessa semana para vocês mais esse capítulo que eu comentei ali dos públicos, que é bem legal, já vai ficar alguma atividade, mas que vocês possam acompanhar ali com as referências bibliográficas dele, que não tem nada assim de diferente do que a gente vê nos livros de marketing, mas que a gente consegue ver os exemplos, porque esses exemplos, eles vão desde as grandes quanto as pequenas. E aí é que vem a questão que eu coloco assim como o centro hoje para a gente refletir, que não está só lá na propaganda, porque a propaganda vai acontecer e vai ser uma propaganda melhor e vai ser uma propaganda mais forte, claro, com também aquelas cooperativas que têm mais recursos, que são maiores, que a gente sabe que isso precisa de conhecimento, precisa de empresa que faça bem. Não vamos ser nós, não se preocupem, porque nós da área de gestão e a formação que vocês vão ter, que nós trabalhamos com vocês, não é a formação para a gente trabalhar lá com propaganda, a parte de propaganda que aparece ali dentro do marketing é para a gente entender a questão enquanto tomada de decisão. Porque é claro que vai ter uma boa embalagem, que vai ter uma boa propaganda, as cooperativas que tiverem mais recursos. Mas como que nós estamos aparecendo dentro dessa sociedade, dessa economia? Aí eu pego o exemplo que a Luceli, agora eu não gravei como que pronuncia, que ela comentou da cooperativa. Então, muitas vezes as pessoas sem saberem, elas estão fazendo a sua divulgação, elas estão mostrando quando se fala da importância e que aquilo ali vai ser bom. E nós temos, assim, exemplos tão bonitos, Brasil afora, de melhoria de sociedade, melhoria de vida das pessoas no momento que elas estão organizadas em cooperativas. E isso é transformador, é a essência do cooperativismo. E para isso não precisa a gente ter um montão de recursos. Eu lembro de uma reportagem que eu trabalhei bastante tempo atrás com os alunos do técnico em administração, que falava sobre toda aquela questão de sustentabilidade da Natura, e que lá num determinado ponto, era uma reportagem bem grande da revista Exame, né, uma revista da área de gestão, que falava sobre todos os planos e tudo que eles faziam em relação à sustentabilidade, e que mostrava que num determinado momento eles foram lá para a Amazônia para buscar a matéria-prima, né, de muitos dos seus produtos, só que eles chegaram lá e encontraram uma realidade muito cruel, que era aquela realidade da exploração. Então a gente acha bonitinho, né, o açaí, para quem consome, é gostoso, é bonito, o produto de açaí, de mais diversos tipos, só que a gente não fica imaginando o dia a dia daquelas pessoas que estão lá na planta, né, que estão lá na plantação. E eles começaram a se preocupar e trabalharam com alguns cursos, com algumas organizações, muitas vezes que as pessoas estavam ali informalmente, e tem um relato muito legal em relação à criação de cooperativas. Muitos começaram só com associativismo, com associações, que eles precisavam que tivessem, né, pessoas externas enxergando aquela realidade para tentar transformar, para não serem mais explorados, porque isso é algo que o consumidor vê hoje. Vocês vão olhar assim, vou comprar papel, vou comprar de tal empresa. Peguem o exemplo da Klabin, que é uma empresa bem grande. Eles têm lá todo um plano de reflorestamento. Eu não quero mais comprar daquela empresa que desmata, daquela empresa que gasta um absurdo de água, que explora. A exploração que a gente tem hoje em vários ramos de produção, ela é extremamente ruim. E quando a gente fala desses exemplos e puxa
para o nosso caso do cooperativismo, a gente vai olhar assim, não, mas a nossa essência já é crescer a comunidade, é trabalhar com educação, é fazer com que as pessoas participem. Essa é uma visão que ela é diferente. E nós enxergando aqui o marketing dentro dos seus conceitos, das suas ações, nós podemos dizer o seguinte: olha que legal, isso tem um retorno para nós, por quê? Porque a gente vai conseguir enxergar que o marketing ele é o mesmo, mas que lá nas cooperativas a gente tem uma responsabilidade diferente que é na nossa formação, enquanto os donos, enquanto aqueles que são a essência da cooperativa existir. E é claro, sabendo aquilo que a gente faz, porque a gente não vai formar uma cooperativa, por exemplo, de artesãos, como existem muitas cooperativas na parte de bordado, de artesanato, se a gente não tiver público para isso. E vocês certamente já viajaram, já viram que aqui no Brasil tem várias marcas que vão pegar um produto que é extremamente manual e vão colocar uma pressão lá, um diferencial, exatamente por ele ser artesanal, por ele ser diferente. Pega um exemplo lá do capim dourado, que é algo bonito, né, que hoje está sendo exportado. Então, o trabalho, ele pode ser extremamente valorizado. A gente teve um evento aqui em Santa Maria e veio o pessoal da Bahia, de uma cooperativa que iniciou bem pequenininha, com umbu, né, uma fruta que a gente nem tem aqui. E eles, assim, a gente precisava mostrar que era legal divulgar aquela fruta. E a gente foi testando, daí virou vidrinho de geleia, virou o produto, né, no mesmo estilo da goiabada, de cortar, e eles começaram a ver mercado. E eles precisavam que aquelas pessoas que faziam, eles pensaram nisso, como que a gente vai conseguir crescer se cada um faz na sua casa e vende separadinho? Esses exemplos, um deles de bordadeiros, de artesanato, também foi bem nesse sentido. Então, a gente olha assim, a essência da empresa, ela existe. Existe a necessidade, pode existir a criação do desejo, sim, porque pode ser algo simples e pode ser algo extremamente com valor agregado. O valor agregado é esse, né? É muitas vezes a gente dizer, olha, mas o capim dourado, ele é tão rico, tão isso, tão aquilo, que a gente vai conseguir vender. E é tão engraçado, porque quando a gente vai em locais que tem a produção, a gente vai lá no artesão e depois a gente vai lá no aeroporto e faz a comparação do valor, né? Do quanto agrega valor a gente enxergar num outro P, né? Os 4 P's ali, onde é que a gente vai olhar? Produto, preço, promoção e praça. Ó. Só o praça ali já é diferente. Onde eu estou vendendo, eu já consigo mudar, eu já consigo agregar um valor e vender de uma forma diferente. Então, isso é a gente enxergar esse crescimento, e eu vou tentar trazer para vocês aqui, com os materiais, com as nossas discussões, exemplos que vocês possam acompanhar e possam trazer questões para a aula. Então, o nosso objetivo hoje era a gente conseguir entender um pouquinho do que a gente vai se relacionar, tá? Eu não escolho, assim, para a primeira conversa, a gente já fazer uma aula com slides, porque eu quero que vocês avancem um pouquinho. Então, o que vocês têm lá de material? Vocês já têm o polígrafo, ficou todo o material, que é de todo o conteúdo, e os slides. Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção, né? Façam a leitura, anotem, apontem daqueles slides, e já vai ficar posteriormente uma atividade para vocês já fazerem, porque a nossa ideia é que a gente não faça, lá no final a gente vai fazer uma prova, daí muitas vezes o pessoal fica meio perdido, né? Como que a professora vai fazer a prova? E meu Deus, e é uma prova. Eu quero que a gente vá conseguindo acompanhar, então a gente possivelmente vai fazer várias atividades para irem se somando. Então é importante, eu sei que nem todos conseguem, mas vai ficar a gravação, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas sei que vocês, os que puderem, vão fazer esse acompanhamento. Hoje tem alguns que podem, talvez numa próxima. A princípio, pessoal, eu estou usando as segundas-feiras, que é uma das noites que eu tenho, né, livre de aula no presencial, que eu posso utilizar com vocês, mas isso não significa que a gente não possa mudar, e vocês recebem depois, quase sempre, né, com uma semana de antecedência. Mas a gente já vai avançar
com os fundamentos de marketing e com a discussão dos públicos, que é um capítulo que vai ficar lá para vocês, e alguma atividade, certo? Então, a nossa ideia dessa primeira conversa, queria levar em torno de 1 hora aqui com vocês, bem no sentido de que vocês também pudessem falar um pouquinho, depois dessa introdução, o que vocês estavam imaginando, o que vocês acham dessa maneira, que eu considero que dentro da nossa proposta é uma forma boa, que não vai ser cansativa. Vocês sabem que a gente não tem número mínimo de encontros, então vocês vão poder participar de alguns, não tem problema que não consiga estar em todos, mas que a gente possa discutir essas questões dentro desses nossos encontros. Não tem o horário fixo, essa é a grande flexibilidade e a facilidade que eu sei que muitos de vocês escolheram exatamente por ser um curso EAD, mas que ao mesmo tempo a gente também não perca esse caminho. Então, vocês têm ali o Moodle, vocês podem fazer contatos em relação a dúvidas, algumas questões. Vocês acham que fica bom ser dessa maneira? Vamos ver o que vocês estão pensando. Podem me dar um retorno, senão eu fico aqui triste, sem saber o que vocês estão considerando. Abrir aqui o chat, o pessoal está falando. Ótimo. Olha que legal, a Lara já falou ali, ó, trabalha 10 anos na cooperativa. Isso é muito bom, gente, muito bom. Que bom que a gente consiga. Nossa experiência é que a gente consiga botar uma pulguinha, como a gente diz ali, na cabeça de cada um para poder pensar, e assim a gente vai conseguir discutir, vai conseguir ver exemplos, vai poder olhar para esse cooperativismo dentro de uma ótica de mercado, tá? Então, a essência para a gente é pensar o que nós estamos fazendo enquanto cooperativa, como que o mercado se organiza, como é que nós estamos concorrendo. Isso é muito legal da gente ver, porque até então muito se falava assim, porque a cooperativa, como se não concorresse, não tivesse junto, naquela cidade tem a cooperativa tal, e parecia que era um mundo à parte. E hoje o nosso mundo ele é totalmente interligado. Nós não conseguimos mais separar esse mundo de forma nenhuma. E o consumidor, cada um de nós, é livre para o que a gente quiser, né? A gente vai saber, eu sou tantos % tecnológico, eu quero de tal jeito, mas tem pessoas que não vão querer. Então, é por isso que a gente ainda consegue enxergar. Olha o nosso mundo, a gente fala muito no marketing, a parte de comportamento do consumidor lá na frente, o quanto nós mudamos enquanto consumidores por causa dessa pandemia, né? Muitos vão dizer maldita, bendita, mas eu falo assim da evolução que a gente teve também no sentido de mercado, porque muitas coisas que a gente dizia, isso não vai acontecer, isso não dá para ser assim, eles conseguiram acontecer. Um crescimento do próprio microempreendedor, das pessoas que se tornaram empreendedores, das pessoas que encontraram outras formas de renda, e quanta coisa que cresceu e que foi positivo com isso. Claro, teve um monte de coisa que foi ruim. É claro que foi ruim. E esses dias eu dizia na aula, pois é, a gente vai ver as crianças daqui a uns tempos estudando esse período na história, né? Um marco extremamente forte de muita coisa que foi devastada, de muita coisa que mudou, mas para a gente também conseguir refletir que nós, graças a Deus, estamos aqui, nós estamos vivendo aquilo que também foi deixado. Eu falo enquanto professora também, que muitas vezes a gente não tinha tanto crédito em relação a algumas coisas que poderiam ser feitas à distância, que poderiam funcionar da mesma maneira, porque não é fácil. Não pensa, o nosso Moodle não funcionou na primeira semana, não dava tudo certo de início. Por quê? Porque ninguém estava preparado para isso. A gente estava preparado aqui, vamos imaginar 1, 2, 13, não pensar em 30 mil alunos ao mesmo tempo, tendo que fazer da mesma forma, tendo que se desenvolver. E vocês sabem onde que foi o grande trunfo? Nas pessoas. Porque todo mundo fala, a tecnologia, ou tal coisa, a inteligência artificial, tudo isso existe, é maravilhoso.
Só que só existe porque tem pessoas para desenvolver isso, porque as pessoas estão ali. Então, a gente considera que se a nossa essência lá nas cooperativas é a gente entender de pessoas, é entender como eu me relaciono com essas pessoas, de que forma eu estou entregando isso. E daí vocês imaginam, o colega falou lá no início, que parece que quando a gente fala da cooperativa, o dono, ele sente essa vontade de dizer, não, mas eu preciso melhorar, né? Eu preciso dizer que tem que fazer melhor. É perfeito a gente enxergar que esse retorno pode acontecer e que a gente não está só lá no fundo, né? Como a gente diz, recebendo, achando que, como ele usou o termo, né? O detonar. Eu vou detonar com a imagem dessa empresa. Porque a gente faz parte. E quando a gente se sente parte, a gente consegue colocar isso na prática. Então, é uma das coisas que a gente quer vivenciar nesse dia a dia de olhar, e que muitos de vocês, mesmo sem estarem atuando em cooperativas, eu quero que desperte isso em vocês. A essência, claro, que eu quero que vocês gostem do marketing, independente de quem vai trabalhar na área ou não, porque todo mundo trabalha com marketing. Não é só quem está lá na frente, o vendedor, não é só quem está em tal lugar. A imagem da minha organização é para todo mundo. Então, é claro que eu vou ficar feliz se vocês disserem lá na segundo, terceiro encontro, olha, eu estou gostando aqui do que eu estou do que eu estou enxergando. Então, pessoal, meu principal recado é esse, é fazer essas boas-vindas com vocês, que a gente possa conversar, possa tirar essas dúvidas, não fiquem com dúvida, não entendi isso, não sei se isso aqui é dessa forma, acho que é diferente. Aproveitem esse momento que nós vamos ter, mais outros pela frente, que a gente possa fazer essa discussão. Eu não vou avançar, então, como eu falei, até porque eu quero que vocês leiam antes, que vocês tragam também os questionamentos de vocês, tá? Numa próxima, daí já avançaram, daí já tem perguntas, respostas, né? A gente já fica assim mais direto no conteúdo. Mas a ideia era que a gente conseguisse fazer essa primeira conversa e chegar a um denominador comum de como que nós podemos funcionar com as aulas. Fica certo assim? Fica legal? Podemos fechar o nosso combinado, então? Agradecer a vocês. Essa semana, esse dia da semana tá bem bom. Então tá, beleza. A gente quer que tenha mais gente aqui participando, né? Que todos consigam participar. Então, nossa comunicação, toda ela lá pelo Moodle, então vocês podem buscar as dúvidas de vocês, a gente vai mandando os avisinhos e vamos fazendo a nossa comunicação por ali, certo? Eu tenho uma coisa aqui, agora antes da gente encerrar, dizer que bom que muitos de vocês abriram a câmera, não precisam ficar com vergonha, na época da pandemia era bem assim, tinha um montão de gente, né, que, professor, não posso abrir a câmera, tá difícil de enxergar, mas tão bom assim, enxergar todos vocês, é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz em poder iniciar mais um semestre com vocês e que a gente tenha, como vocês falaram lá no início, um ótimo semestre, certo?